Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos. E voltamos agora para o terceiro bloco da nossa aula de classes gramaticais. Se liga só, nesse momento, depois de termos falado das 6 classes variáveis, vamos falar sobre as 4 classes invariáveis. Dessas 3 classes, uma só é galho fraco, mas as outras 3 são extremamente relevantes. Então, quando você pega aqui essa sequência, preposição, interjeição, conjunção e advérbio, eu já te adianto que destas 4, a interjeição é galho fraco. Ela serve para expressar sentimentos. Quais são as famosas interjeições? Ai, ui, ó, ah, meu Deus, e por aí vai. É galho fraco porque não cai basicamente em provas. E quando cai, é assim. Maria estava fazendo maionese para sua mãe, cortando os legumes, quando de repente, sem perceber, cortou o dedo e gritou, ai! Aí vai perguntar, que tipo de sensação foi expressa na fala de Maria, no grito de Maria? Aí, obviamente, você vai dizer dor, e você vai perceber que a interjeição sempre vem acompanhada de um ponto de exclamação. Esse ponto serve exatamente para demonstrar essa externalização do sentimento. Mas isso aqui, ó, galho fraco. Já as outras 3 são extremamente importantes. Pega aqui comigo. Para que serve uma preposição? Ela serve para ligar palavras. Vai anotando, porque eu vou precisar tirar, colocar outra parada, voltar. Então, os conteúdos você vai anotando. Só que agora eu vou perder um tempinho falando bem sobre a preposição. Quando você tem a preposição, você tem que saber que tem as preposições essenciais e que você precisa dominar. Isso serve basicamente para quê? Serve para trabalhar regência, tanto verbal quanto nominal, pois são termos que vão exigir preposições. E aí, quando você pega a preposição em si, você tem que gravar as preposições. Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de. Em, para, per, perante, por. Sem, sob, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. Vou botar aqui 2 vezes, pois é um refrãozinho. Isso aqui, quando você vai estudar regência, é extremamente importante, mas é bom saber agora, ó. Para gravar, eu aprendi isso lá no ensino fundamental, no ritmo de Jingle Bell. Jingle Bell não, perdão. No ritmo de Escravos de Jó. Lembra aquilo, ó? Escravos de Jó jogavam caxangá. É nesse esquema, ó. Era assim, ó. A, ante, até, a... Ó, faltou o acentozinho aqui, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, per, perante, por, sem sobretrás, sem sobretrás, sem sobretrás, atrás. É só o refrãozinho aí para gravar. Agora, por que é importante, gente? O cara vai te cobrar isso em regência, e é importante você saber a regência do verbo, a regência do nome, como vai utilizar, qual é a preposição que você vai colocar, para, de fato, perceber algumas coisas. Olha só o termo perante. É muito comum, o aluno me perguntar assim, professor, na frase, fiquei perante a menina, vai ter crase, né? Porque a palavra perante pede a preposição a. Não, a palavra perante já é a preposição. Tanto que se você trocar menina por menino, vai ficar fiquei perante o menino.
Aquele a de a menina é apenas um artigo. A preposição é perante. E detalhe, quando você estuda a crase, você percebe que a crase ocorre com a preposição a. Jamais poderia ocorrer com a preposição perante. Ah, mas também pode ter com a preposição até, facultativamente. Agora, vem aqui comigo. Já dominou a preposição? Já dominou. Vamos entender que o cara pode trabalhar outros conceitos em cima desta preposição. Alguns que você provavelmente aprendeu na escola. O cara pode trabalhar o que é combinação e pode trabalhar o que é a contração. Vou colocar aqui um exemplo em cada para você perceber. Ó. Assistir ao filme e assistir à novela. O que é o processo de combinação feito pela preposição? É quando a preposição se combina a uma outra classe gramatical sem perda e sem alteração fonética. Então, você vai conseguir, de forma explícita, visualizar as duas classes quase que isoladamente. Então, aqui, ó, quando você pega esse ao, o que é o a? É a preposição que foi exigida pelo termo anterior. Afinal de contas, o verbo assistir aqui está empregado no sentido de presenciar, de ver. E neste contexto, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, aqui ó, é uma preposição que foi exigida pelo termo anterior. E este o? Este o é um artigo admitido pelo substantivo filme. Então, eu tenho duas classes e eu visualizo as duas de forma explícita. Agora aqui, assistir à novela. Você vai perceber que aqui tem um acento grave, indicativo do fenômeno da crase, que é exatamente da fusão entre duas vogais idênticas. No caso, A mais A. O A, preposição, que foi exigido pelo termo anterior, pois quem assiste a alguma coisa, então esta preposição foi exigida pelo termo anterior, e o a artigo, que foi admitido pelo substantivo feminino novela. Nesse momento, então, você vai perceber que a contração vai ter uma perda ou uma alteração fonética. Então, vai ser um processo de fusão, um processo de aglutinação. Haverá ali duas classes gramaticais, mas você não vai conseguir enxergar de forma explícita. E aí, o avaliador é esperto. Ele pode, de fato, trabalhar essa nomenclatura. Hoje, você já domina, mas ele pode trabalhar essa questão, este conceito, mas sem colocar expressa a nomenclatura. Então, ele vem e coloca assim, ó, Sidney gostou do sorvete. Destaca essa estrutura do sorvete e pergunta quantas classes gramaticais tem ali. Aí, o candidato desatento vai fazer o quê? Duas classes. Tem preposição mais substantivo. Só que aqui ó, tem três classes gramaticais. Tem sorvete, que é o núcleo deste objeto indireto. No futuro, na aula de transitividade verbal, você vai aprender isso melhor. Que é um substantivo. E esse do é a contração, a fusão, a aglutinação de duas classes gramaticais. No caso, a preposição de e o artigo o. Então, temos aqui ó, três classes gramaticais. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Isso aqui você provavelmente aprendeu na escola. Mas eu vou mostrar um negocinho que você só aprendeu na escola se você estudou assim, naquelas escolas top de linha. Se não foi o caso, provavelmente você não aprendeu. Uma outra classificação para a situação da preposição é o que a gente chama de preposição relacional
e preposição nocional. O que seria uma preposição relacional? Se apegue aos nomes. É aquilo que faz relação. Então, ela só serve para relacionar um termo a outro. Ela vai servir para relacionar um verbo ao objeto ou um nome ao complemento. Portanto, ela é esvaziada de sentido. Eu vou encontrar isso em quais estruturas sintáticas? No objeto indireto e no complemento nominal. Agora, a preposição nocional, o que significa o termo nocional? Que me dá uma noção, um sentido, um significado de alguma coisa. Então, obrigatoriamente, aquela preposição vai indicar uma semântica. E onde eu vou encontrar isso? Eu vou encontrar isso ou no adjunto adnominal, ou no adjunto adverbial, ou posso ainda encontrar no objeto direto preposicionado. Aí se liga aqui no exemplo. Pedro necessita de caderno. Agora, aqui, Pedro morreu de frio. Reparem que nos dois exemplos eu coloquei a preposição de. Nos dois exemplos. Só que existe uma diferença de uma preposição para outra. Na primeira frase, Pedro necessita de caderno, observem que não dá para tirar a preposição de forma alguma, pois é uma preposição exigida pelo verbo. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Eu posso até classificar para você, é um verbo transitivo indireto, e aqui é um objeto indireto. Então, como essa preposição foi exigida pelo verbo, é a tal preposição que eu digo obrigatória, ela é esvaziada de sentido. Ela está aqui apenas para relacionar o verbo ao objeto. Então, ó, preposição relacional. Já aqui, ó, Pedro morreu de frio. Tem como eu tirar aquela preposição? Claro que tem, dá para eu dizer Pedro morreu. Já é o suficiente para eu entender. Quem morre, morre. Pronto, acabou. Entendi a ação manifestada de morrer. Aquela preposição ali não foi exigida pelo verbo. Tanto que eu classifico esse verbo como um intransitivo e o de frio como um adjunto adverbial de causa. E se me dá um valor de causa, é a causa da morte, caramba, está me dando uma noção. E se está me dando uma noção, está me dando um sentido, é aquilo que a gente chama de preposição nocional. Caramba, isso cai em prova, Sidney? Cai. Então, ó, fica ligado, não dá mole. E quando o cara cisma de trabalhar estes conceitos, mas sem apresentar nomenclatura, ele trabalha isso muito com a preposição nocional, pois, por incrível que pareça, alguns alunos acham que as preposições vão ter sempre o mesmo valor semântico, e, na verdade, a preposição, ela nunca tem um valor semântico nela, em si. Ela tem um valor semântico no contexto ao qual ela faz parte. Por exemplo, preposição com. É muito comum um aluno pensar que o valor semântico é sempre companhia. E não é. Vai ser se eu disser assim, Pedro saiu com Paulo para tomar uma cerveja. Ou seja, Pedro saiu na companhia de Paulo. Então, um valor semântico de companhia. Mas e se eu disser que o Pedro feriu o Paulo, ó, com uma faca? Aí, já não é mais companhia. É o quê? É instrumento, valor semântico de instrumento. Pega a preposição para, que as bancas gostam bastante. Eu digo, João foi para a Bahia. Esse para indica uma localidade. Mas e se eu disser, João estuda para passar na prova da OAB? Nesse momento, ele estuda com a finalidade, com o objetivo, com o intuito, que é exatamente o quê? Passar na prova da OAB. Tranquilo? Belezinha? Então, exaurimos aqui, pelo menos, os conceitos principais em relação à preposição. Agora, a gente volta para a nossa estrutura e, na sequência aqui, nós vamos trabalhar a conjunção. E a conjunção também serve para fazer ligação, assim como a preposição. Só que a conjunção, ela serve para ligar orações.
Porém, não liga apenas orações, também liga palavras, ó, orações e palavras. Mas são quaisquer palavras? Não, para isso já serve a preposição. São palavras de mesma função sintática. E eu ouso dizer que chegamos a um momento ímpar da aula. Ímpar. Ímpar. A conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. Se eu não sei conjunção, eu simplesmente não sei interpretar e não sei fazer redação. Como é que eu vou indicar causa, finalidade, conclusão, oposição? Como eu vou fazer isso se eu não sei conjunção? Detalhe, não se aprende conjunção de uma hora para outra. Não se aprende. O que você tem que fazer? Você tem que pegar 2 folhinhas de cartolina. Olha só, vamos lá, vamos trabalhar isso aqui bem. Conjunção. Eu ou qualquer outro professor de língua portuguesa poderíamos ministrar uma aula de 3, 4, 5 horas só de conjunção. Aí, ao final da aula, você acertaria os exercícios, até porque nós iríamos te condicionar para isso, e você sairia da aula assim, caramba, finalmente aprendi, agora eu estou sinistro, aprendi tudo. O problema é que daqui a 3, 4 semanas, você esqueceria. Isso é natural. Sabe por quê? Porque de fato você não aprendeu, você não massificou, você deu uma olhada naquele momento ali. Agora, para não passar mais por isso, você em casa, é em casa que você vai aprender, vai pegar 2 folhinhas de cartolina. Em uma, você vai colocar as 5 conjunções coordenativas e na outra, você vai colocar as 9 conjunções subordinativas adverbiais. Ah, Sidney, mole, mole. Se a preposição tem 18 elementos, aqui só são 14, eu vou gravar fácil. Não são 14 elementos, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, não obstante. Então, eu estou falando de mais de 100 elementos. Ninguém grava mais de 100 elementos de uma hora para outra. Ninguém grava mais de 100 elementos de uma hora para outra. Então, obrigatoriamente, você tem que colocar isso numa folhinha de cartolina. Detalhe, não é imprimir e colar, não. É transcrever, é copiar. Está mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento da língua está diretamente ligado ao processo de escrita. Então, quanto mais você escreve um conteúdo, mais você massifica o conceito daquele conteúdo. E detalhe, a conjunção é a base da argumentação na língua portuguesa. E desses 14 valores semânticos, 12 são individualizados e 2 são conjuntos, que é a base da argumentação. E que valor conjunto é esse? É o valor da oposição. O valor da oposição. Dentro da oposição, eu tenho uma conjunção que é coordenativa e outra que é subordinativa adverbial. Quem vai ser a coordenativa? A adversativa. Quem vai ser a subordinativa adverbial? A concessiva. As duas indicam oposição. Então, caramba, tem de haver uma diferença entre elas. A diferença é que a adversativa serve para enfatizar. E a concessiva serve para minimizar. Foi isso que aconteceu com um tal professor de direito que errou a questão jurídica por desconhecimento linguístico. Mas, Sidney, eu continuo sem entender também. O que é esse negócio aí de enfatiza, minimiza? Então, vamos lá. Se a conjunção adversativa serve para enfatizar o argumento, significa que ela deixa o argumento forte. E se a concessiva serve para minimizar o argumento, significa que ela deixa o argumento fraco. Vou fazer 2 pequenas analogias para que vocês possam entender isso. Uma na base da brincadeira, para gravar, não esquecer, e outra bem mais séria. Primeiro, na base da brincadeira. Imagina você, mulher que está em casa solteira. Solteira. Aí, há mais de 1 ano, há 2 anos, está solteira. Aí eu chego e digo assim para você,
poxa, minha querida, eu tenho um amigo para te apresentar. Eu tenho certeza absoluta que você não vai vir com aquela conversa fiada. Não, agora não, porque agora eu sou concurseira, meu coração está fechado, só depois que eu for empossada por caô. Caô. A gente sabe que é caô. Se eu falar que eu tenho um amigo para te apresentar, você vai ficar curiosa. Você vai querer saber como é que o cara é. Vai me encher de perguntas. Tá, Sidney, beleza. Mas o que o cara faz da vida? Trabalha com o quê? Ele mora onde? Ele, é bonito, é feio? Tem grana, não tem grana? Tem carro, não tem carro? Vai fazer um monte de pergunta. De acordo com as minhas respostas, você vai fazer um filtro e vai decidir, tem a ver comigo, de fato. Isso aí acho que não tem muito a ver comigo, não quero não. No dia que você quiser me apresentar um outro que tem essas características aqui, aí eu topo. Só que de cara, imagina eu dizendo para você que o meu amigo é o Rodrigo Hilbert. Tu topa ou não topa? Claro que topa, irmão. Claro que topa. Até as casadas se bobear, até os homens se bobear. Rodrigo Hilbert, bonitão, ainda lava a cozinha, passa, faz um castelo de madeira. O cara é sinistro. Mas, infelizmente, o meu amigo não é o Rodrigo Hilbert. O meu amigo, é feio. Concorda comigo que é um péssimo argumento inicial? Uma coisa seria eu chegar para você e falar assim, quer saber quem é meu amigo mesmo? Uma coisa eu te digo, é lindo de morrer, é lindo de doer. No mínimo, curiosidade você ia ter. Ia falar, não, mas peraí, me mostra uma foto, eu quero ver se esse cara é lindo mesmo. Agora, quando eu começo dizendo que o cara é feio, já assusta, já desanima. Só que eu vou continuar a frase, ele é feio, mas é rico. Aí muda tudo, né? Você pode até falar assim para mim, mas Sidney, eu não sou interesseira. Beleza, mas há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre. E aí, nesse momento, o que eu acabei de fazer aqui? Eu coloquei uma conjunção adversativa. O que ela faz? Ela enfatiza o argumento. E se ela enfatiza este argumento, o que vai fazer com o outro argumento? Vai minimizar. Então, não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia dizer que ele é rico, mas é feio. Não é a mesma coisa? Não, eu agora coloquei a conjunção adversativa do lado da feiura. Então, se eu enfatizo a feiura, consequentemente, eu minimizo a riqueza. Então, tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. E aí você vai perceber que essas duas frases são bem pertinentes para nós trabalharmos aquilo que nós vimos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas.
quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificado foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, fui! Clique lá.